Oi, gente! Hoje eu fiquei com vontade de dar uma cara nova para esses três objetos e vou mostrar para vocês como eu fiz essa transformação. Eu vou aproveitar para usar um restinho de cerâmica fria que já está passando do ponto. Ela está um pouquinho endurecida. E eu até comecei usando ela assim como estava mesmo. Mas olha a dica que eu vou dar para você quando a sua estiver endurecendo também. Eu mergulhei essa bola de cerâmica na água e deixei uns 3 minutinhos. E depois eu fui sovando com as mãos até que ela ficasse no ponto dela original. E assim eu recuperei essa massa. E até aqui eu estava usando a massa dura mesmo, depois é que eu fiz esse processo de amolecimento. Fiz algumas bolinhas procurando deixá-las mais ou menos do mesmo tamanho. Depois dividi ao meio. Fiz umas ranhuras onde eu cortei e dei uma molhadinha. Depois eu coloquei um pouquinho de cola para grudar ali na cerâmica e fui repetindo esse processo ao redor da cerâmica. Gente, depois de colar todas as bolinhas, aí eu observei que estavam ficando muito diferentes umas das outras, o tamanho. Não precisava ficar exato, mas eu queria mais ou menos. Então eu peguei uma tampinha de caneta e pressionei sobre a bolinha. Dei uma torcidinha e aí fui recortando e tirando os excessos. Aí dei uma achatadinha com o dedo e elas ficaram mais ou menos iguais. Deixei secar. Depois comecei a pintar com a tinta acrílica pistache. Mas fui vendo que não ia dar o resultado que eu desejava, então mudei a cor para avelã. E a avelã seria só a cor de fundo para a textura que eu queria criar sobre ela. Então, com a tinta acrílica areia e esse pincel de cerdas bem duras, eu comecei a fazer um respingado sobre a tinta avelã. E aí, gente, é bom forrar tudo ao redor porque respinga e faz uma sujeirinha danada. Aí é bom também colocar uma luva, eu comecei sem, mas depois coloquei para proteger as mãos. Quando acontecer de cair um pingão e ficar estranho, então é só pegar um pedaço de espuma molhada, encostar ali que ela absorve aquele pingo de tinta e continua todo o processo. E olha como vai criando uma textura bonita. Mas não vai parar por aí, eu ainda vou usar mais 2 cores de tintas mais claras, porque eu quero que fique uma textura feito essa aqui, bem porosa, bem áspera mesmo, criando um aspecto mesmo de cerâmica. E depois da cor areia, eu usei a cor bege areia, porcelana e um pouquinho de respingo branco. E dei uns respingos também com a tinta Dark Chocolate, que é um marrom. E fiquei bem feliz com esse resultado. Mas o que aconteceu? Depois, gente, eu fui impermeabilizar com verniz acrílico brilhante e eu não gostei do efeito. Então, repeti o processo e deixei sem verniz. E vou passar só um lustramóveis para proteger a peça. Faz parte, né, gente? E aí já não ficou igualzinho como estava antes, mas eu gostei também. Pode ser até que mais para frente eu mexa novamente. E antes de passar para o segundo projeto, eu fiz umas fotinhas para vocês verem aí ele enquadrado na decoração. E quem quiser saber como eu fiz essas peças do zero, tem vídeos completos aqui no canal de cada uma delas. E a cerâmica fria ficou assim depois de amolecida, até meio grudenta a princípio, mas depois ela chegou no ponto certo. E com essa massa eu vou revestir esse potinho que vai me servir de suporte para o prato que eu vou restaurar também. E por ela estar assim, bem molinha e grudenta, eu nem precisei passar cola no potinho, ela grudou facilmente. Eu fui esticando a massa para as laterais, e as partes que sobraram para cima e para baixo eu fui emendando para a parte que estava faltando. E aquela bolinha de massa deu para revestir todo esse potinho. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu joinha agora para você não esquecer depois. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Ainda não está completamente seco, mas eu já vou colar no prato. Esse prato é meio torto, meio orgânico, porque o molde que eu usei para fazê-lo
era assim, meio torto mesmo. Há tempos que eu queria colocar esse suporte. Para colar, eu vou usar cola quente e vou colocar umas gotas de cola instantânea também. Não ficou muito bem centralizado não, mas eu vou deixar assim mesmo. Fiz um rolinho com a massa e vou colocar ao redor do suporte para ajudar a reforçar e manter esse suporte preso ao prato, porque eu não confio muito na cola quente. Eu acho que ela chega um tempo que ela desgruda. Fui passando um pouco de cola branca ao redor de tudo para ajudar a fixar também a massa ali. E aí depois então fui prendendo e achatando esse rolinho de massa com os dedos e com a ajuda também da esteca, aí eu fui ajustando, esticando para ficar com um acabamento bom. Aqui ainda não está completamente seco, mas eu já vou começar a trabalhar essa parte de cima do prato. Já coloquei uma fita crepe ali sobre aquela parte da palha costurada. Aqui nesse ponto parece que tem uma parte funda, mas é uma sombra. Eu vou pintar o prato com a tinta acrílica bege areia. Com a tinta acrílica pistache, eu vou fazer um esponjado sobre a tinta bege areia. Essa esponja, ela é crespa e em lojas de artesanato vende assim pedacinhos e vende ela também inteira. E aí eu molho na tinta e vou batendo ali sobre o prato. E o importante aqui é não ir dando batidas longe umas das outras. Tem que ser assim, uma coladinha com a outra para não ficar aqueles espaços vazios. E pode ser com bastante tinta e não tem assim uma quantidade exata não. É para deixar um relevo mesmo. E agora eu vou fazer o mesmo com a tinta na cor areia. É sempre das cores mais escuras para as mais claras, para ir dando aquela textura. E o interessante é que todas as cores apareçam no final. E agora eu vou fazer o esponjado com a tinta porcelana, que é a mais clarinha. E pronto, agora vou finalizar com o verniz acrílico brilhante. E o suporte que eu coloquei embaixo, eu vou fazer o mesmo esponjado, só que com tonalidades mais escuras. Eu achei uma lindeza. E você gostou? Mas ainda temos o último projeto. E nessa cumbuca, eu quero somente tirar esse tom acinzentado, que ele ficou assim com efeito pedra. Eu quero colocar tons mais amarronzados, bege. Eu já revesti a palha com fita crepe e agora eu vou usar um pano úmido, um paninho de malha, com médios envelhecedores para fazer isso. Eu sujei esse paninho no médio envelhecedor Mahogany. Isso poderia ser também feito com tinta, gente, mas é que o médio envelhecedor ele é bem fininho, então ele dá uma textura meio que transparente. E aí eu vou esponjando, vou batendo esse paninho
sobre a peça mais em alguns lugares do que em outros. E aí, gente, depois que secou, eu achei que estava difícil de acabar com aquele tom acinzentado. Então eu resolvi dar umas batidinhas com a tinta areia para esmaecer aqueles tons de cinza mais escuros. E quando estava nesse ponto, bem clarinho, aí então eu comecei a usar o médio envelhecedor marrom café e só usei esse. Terminei de fazer essa parte e agora, para impermeabilizar, eu vou passar 2 demãos de verniz acrílico brilhante e aí o efeito aparece mais. E então, o que vocês acharam dessas transformações? Se curtiram, deixem o like, hypem o vídeo, compartilhem com alguém. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Muito obrigada por você estar comigo até agora e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!